Uso da psiquiatria para fins políticos na União Soviética. O uso da psiquiatria para fins políticos, também conhecida como psiquiatria punitiva, era uma prática das autoridades soviéticas na luta contra dissidentes e ativistas dos direitos humanos, que consistia no abuso de diagnóstico psiquiátrico, tratamento e detenção em isolamento. A emissão de um diagnóstico psiquiátrico permitiu às autoridades evitarem o julgamento público dos dissidentes, enviando-os para hospitais psiquiátricos sem julgamento e por tempo indeterminado. Além disso, declarar a dissidência como doença mental permitiu às autoridades evitarem a questão dos presos políticos. Os abusos políticos da psiquiatria tornaram-se muito mais frequentes nas décadas de 30 a 50, mas apenas na década de 1960 a psiquiatria se tornou um dos principais instrumentos de repressão na União Soviética, e só acabou no final da década de 80. A psiquiatria do período Brezhnev foi usada como uma ferramenta para eliminar oponentes políticos. Uma pessoa internada, de acordo com as instruções da KGB, não tinha o direito à defesa, à utilização dos serviços de um advogado e à revisão periódica das decisões sobre internação involuntária. Foram construídos um número cada vez maior de hospitais psiquiátricos. Assim, em 1935, existiam 33.772 leitos. Já em 1974, aumentaram para 390 mil. Muitos casos de hospitalização de presos políticos foram ativistas de direitos humanos, representantes de movimentos separatistas, cidadãos que procuraram emigrar do país, integrantes de uma religião, pessoas que tentavam defender os seus direitos trabalhistas. Cerca de 10% dos perseguidos eram representantes de movimentos separatistas. 20% eram pessoas que procuravam emigrar da União Soviética, geralmente descendentes de alemães que queriam voltar às suas origens ou judeus que queriam ir para Israel. 15% eram pessoas que buscavam liberdade e consciência religiosa. Embora a legislação soviética garantisse formalmente a liberdade de consciência, na realidade havia restrições estritas, e os crentes que difundiam as suas visões religiosas, como por exemplo católicos, ortodoxos, batistas, pentecostais, budistas e outros, eram sujeitos a processos criminais. Além dos casos amplamente divulgados de dissidentes políticos internados em hospitais psiquiátricos, havia conflitos locais entre cidadãos e funcionários do governo. Este tipo de repressão foi dado a pessoas que apresentaram queixas contra a burocracia e abuso das autoridades locais. Isso incluía pessoas que procuraram justiça em conflito com os superiores no trabalho. Na prática da psiquiatria punitiva, os falsos diagnósticos recebiam o nome de personalidade litigiosa paranoica e esquizofrenia lenta. Outros diagnósticos quase nunca foram dados aos inimigos do governo. O termo esquizofrenia lenta
só foi usado na União Soviética e criado e também promovido por Andrei Tchernevsky. No âmbito do conceito de esquizofrenia lenta, qualquer desvio da norma pode ser considerado como esquizofrenia, com todas as consequências daí decorrentes para o sujeito, o que cria ampla oportunidade para abusos da psiquiatria. O serviço de segurança em hospitais psiquiátricos era realizado por oficiais e soldados. Muitas funções não eram claramente diferenciadas entre a administração militar e médica. Muitos chefes de departamento e médicos assistentes eram oficiais. Enfermeiras e paramédicos também tinham patentes militares. A alimentação nos hospitais psiquiátricos era escassa, ruim e monótona. Os pacientes das prisões psiquiátricas recebiam ainda menos alimentos do que os presos normais. A razão disso era que a comida era roubada por enfermeiras, paramédicos, guardas e empregados. Além disso, todo o pessoal do hospital psiquiátrico costumava comer na cantina comum dos pacientes. De acordo com depoimentos de pacientes, era difícil até mesmo para uma pessoa passar entre as camas. Os internos tinham que ficar constantemente na cama, sentados ou deitados. Havia falta de ventilação e falta de banheiros. As caminhadas diárias eram de 1 hora, em pequenos pátios, totalmente desprovidos de vegetação e de qualquer equipamento esportivo. O tempo de caminhada era quase sempre reduzido arbitrariamente pela metade, a pedido da administração. Também eram submetidos a torturas, não só a espancamentos e choques, mas também a medicamentos desnecessários e contraindicados, como as injeções de sulfosina, que causavam dores musculares intensas, exaustão, imobilidade e necrose muscular. O uso de atropina, que causa delírio transitório e febre alta. Insulina, que causava convulsões, e antipsicóticos, que causavam tremedeiras e falta de equilíbrio. A permanência em hospitais psiquiátricos era mais longa do que o período de internação da sentença. O tempo médio de permanência dos dissidentes em hospitais psiquiátricos era de 2 anos, mas em alguns casos chegou a 20 anos. Muitos dissidentes foram enviados para tal tratamento diversas vezes durante suas vidas. Muitas vezes, após receber alta de um hospital psiquiátrico, a pessoa era presa. Os preparativos para os Jogos Olímpicos de 1980 foram o motivo de uma onda de prisões que começou em 1979 e visava que os visitantes estrangeiros não se encontrassem com dissidentes. As cidades onde aconteceram as Olimpíadas foram varridas de qualquer pessoa que pudesse destruir a imagem frágil de uma sociedade socialista harmoniosa. Alcoólatras, pessoas que levam um estilo de vida excêntrico e dissidentes foram presos em massa e muitos deles foram colocados em instituições psiquiátricas. Internações prolongadas em hospitais psiquiátricos resultaram em distúrbios psicológicos persistentes e dificuldades sociais para aqueles que sobreviveram. Os sintomas eram sensação de fadiga, deterioração da concentração, excitabilidade, irritabilidade, pesadelos e um sentimento agudo de melancolia. Não existia centros de reabilitação para vítimas de tortura no país. O estado psicológico deprimido dos ex-prisioneiros foi acompanhado de medo da repressão, pobreza e falta de moradia.
Algumas vítimas da repressão política deixaram hospitais com graves danos físicos. Para Nikolai Sorokin, o uso intensivo de drogas levou à doença renal, que resultou em morte. O jornalista Boris Evidokimov sofria de câncer e foi internado em um hospital psiquiátrico. Lá não recebeu o tratamento necessário e morreu. O historiador arquivista Prokopenko estima que o número de presos políticos de hospitais psiquiátricos foi de 15 a 20 mil. Van Voren estima que cerca de 1/3 dos presos políticos na União Soviética foram internados em hospitais psiquiátricos. Nenhum médico, militar ou burocrata foi preso ou punido pelo crime de internação compulsória de pessoas mentalmente saudáveis. Em 16 de março de 1992, foi aprovada uma lei que daria indenizações financeiras para as vítimas do uso da psiquiatria para fins políticos. Todo o conteúdo do canal agora em livro. O link para a venda está na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.